E o que ocorre? Olha a grande vantagem que eu tenho, que eu solto ela e se eu tiver uma bacia bem grande, eu posso bater um volume de massa maior, porque eu posso andar com ela assim, ó. Eu posso ir, voltar e sovar a massa. Nem sempre uma top de linha de beleza, disso e daquilo, atende a sua necessidade. Então, às vezes, uma mais simples, você faz muita coisa que você nem imaginava. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou a Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre as batedeiras e a produção rápida e econômica. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim, Rô. E aí, Patrícia, adepta de batedeira, o que você faz lá na vida? Hoje eu sou adepta de batedeira. Tá convertida? Mas tô convertida. Mas foi muito difícil. Eu não acreditava que a batedeira daria conta de uma massa de pão, que era muito pesada, que ia estragar. Tinha vários preconceitos. Você sabe, Patrícia, que eu demorei a me converter à batedeira, né? Eu demorei muito tempo, porque eu vim de uma família onde todo mundo fazia os pães na mão. E acho que é o seu caso, e o caso de muita gente, né? E esse pensamento seu aí de que estraga a batedeira é o que vem para a sala de aula, todo mundo. E eu também demorei muito tempo, mas aí uma época eu tive um problema aí de tendinite, essas coisas, e o médico quase que me intimou a usar a batedeira. Aí eu descobri a preciosidade, a rapidez, um monte de coisa boa que tem a batedeira. E aí eu, nossa mãe, não vivo mais sem batedeira, né? Então vamos lá. Para usar a batedeira, é necessário experiência? Ó, eu falo que para usar a batedeira, primeiro você precisa ter feito pelo menos por um tempo os pães manualmente. É bem importante isso, porque se você conhece a textura de massa na mão, é mais sensível a nossa mão. Então você vai ter muito mais possibilidade daí de conhecer através da máquina, né? Porque a máquina é mais rápida e tal. Então, por isso que é muito importante que para mim utilizar a batedeira, eu preciso ter um conhecimento aí de manualmente. E tudo que você vai utilizar que é novo para você, o manuseio, você precisa ter conhecimento, né? E qual é o problema que nós temos hoje? Quase ninguém lê manual e um monte de coisa para que serve, né? O equipamento. Mas o importante é, primeiro, eu ter esse conhecimento manual, para depois eu passar para o equipamento. E aí também tem um conhecimento do equipamento, né? São os dois conhecimentos necessários. Os dois. Eu vejo que tem pessoas que não conseguem nem erguer assim a batedeira, apertar o botão, não lembra que o botãozinho aperta para erguer a batedeira. Algumas têm um outro jeito de colocar o gancho. Eu vejo colocar, né, os batedores. Eu vejo muito isso, que tem gente, tem aula, a gente vê essa grande dificuldade, né? Fica morrendo de medo de apertar, de erguer o equipamento, de mudar de lugar e tal. Eu acho que tem muita dificuldade, sim. Muita gente não conhece batedeira, não. E eu faço pães mais rápido com a batedeira? Sim, é bem mais rápido, né, o processo, porque por mais que o ser humano se esforce para ser mais rápido, ele não vai vencer a máquina, né? O processo é mais rápido, bem mais rápido, eu acho muito limpo também, né? É um processo que só o equipamento geralmente é de inox, o bol. Então eu acho um processo muito rápido. É muito mais rápido. Eu sempre falo que é muito mais rápido. E o que eu sempre falo assim, ó, uma grande vantagem que você tem é que enquanto a máquina trabalha para você, você pode estar separando outra receita, né? Você pode estar ao lado da máquina, controlando a máquina e já separando uma próxima receita para colocar no equipamento. Isso é uma grande vantagem. Usar a batedeira vai ser mais econômico? Também, tá? Você vai pensar, mas eu vou utilizar
luz, né? Vai ligar a batedeira, não vai? Só que com a produção mais rápida, acaba eu tendo esse... Ao contrário, acaba você, né? Ela não vai te aumentar o custo, não. Porque quando você perde tempo sovando, você tem um aumento de custo, né? Ela não vai te aumentar, porque ela vai te fazer uma produção rápida e você ganha no tempo. Eu acho que você acaba ganhando com tudo isso. Só porque ela vai usar a parte elétrica. Sim, vai ter um consumo vai um ter pouco uma maior compensação de energia, mas você vai ter uma economia no gás, porque vai ser mais rápido, você não vai ficar tanto tempo com o forno ligado, não é? Isso. Pode aumentar a sua produção. Sim, eu acho que o maior ganho que você ganha no tempo aí, o tempo é o fundamental aí. Porque enquanto você separa uma, ela bate uma. E você já pode tirar uma massa e continuar batendo outra. Então você tem, é um recurso muito bom a batedeira, né? Com a batedeira eu tenho menor possibilidade de erro. Sim. Se você primeiro tem o conhecimento manual, tá? Tem o conhecimento bem da receita. Eu vou fazer pão pela primeira vez e já vou usar a batedeira. Então você precisa pelo menos ter conhecido um pouquinho dela, conversar com ela antes, né? E se acertarem. Mas, e é mais assim, difícil também para saber o ponto do pão, né? Porque na mão você tem como parar, às vezes é mais fácil você parar, que a velocidade da mão é menor e tal. Então é uma possibilidade, pode errar sim. Ou por exemplo, você errou assim no líquido, ela tá batendo, ela mistura rápido e você não consegue retirar. Manualmente você ainda consegue salvar de retirar um líquido ou uma gordura que você errou, né, na hora de colocar, derrubou a mais, o que não deveria. No equipamento é mais difícil você colocar a mão para tirar. Manualmente você ainda consegue retirar. É só isso, mas o resto não tem problema não. Qual é a melhor batedeira para eu usar? Todas elas hoje, elas são boas, né? As batedeiras modernas hoje, elas ficaram muito boas. Mas depende do que eu preciso fazer e que eu posso... Depende do pão que eu preciso fazer, da quantidade de pães que eu preciso fazer. Então, eu não posso dizer, essa é melhor ou é pior. Por exemplo, essa antiga aqui, ó, isso aqui é uma batedeira mais antiga, né? Então, você tem ela aqui, ó, tá? Nela existe, por exemplo, esse aqui é o batedor dela de bolo, ó, mas ela tem uns espirais também. A maioria delas veio com os dois batedores, o batedor de espiral. O batedor de espiral, ele é para fazer massas pesadas, né, massas de pão e tal. E o que ocorre? Olha a grande vantagem que eu tenho, que eu solto ela e se eu tiver uma bacia bem grande, eu posso bater um volume de massa maior, porque eu posso andar com ela assim, ó. Eu posso ir, voltar e sovar a massa, tá? Então eu falo que nesse caso ela se torna melhor quando eu quero fazer massa dupla, tripla, uma massa de panetone bem grande, eu posso fazer com ela. Entendeu? Porque aqueles batedores, eles vão fazer quase que um papel de uma maceira daquelas que bate pela lateral, tem uma maceirinha que bate pela lateral. Então ela vai fazer um papel, você consegue ir longe nessa massa, você vai e volta. Não vai juntar toda a massa, sim, né? mas você pesado. consegue depois no final, na parte quando ela vai formar a massa total, que ela já vai sovar, ela consegue juntar toda essa massa e trabalhar só no centro. No caso, quando você tem uma planetária, né, que você tem uma batedeira dessa, que tem de várias marcas, planetária é o formato, nós temos de várias marcas hoje. Então, o que ocorre? Ela tem um bowl fixo, certo? Então, eu, na verdade, posso bater umas massas na média de 1 quilo de farinha, a média. Tá? De 1 quilo de farinha e mais os ingredientes. E eu não posso deslocar ela daqui. Só que a velocidade dela, ela é rápida para bater a massa. Tá? Ela é super rápida. E ela já tem também, ela tem os batedores, né? Médio, massa pesada. Tá? E esse é o de bolo, que nunca se vai fazer nada direcionado a pão, nem pão, que a gente chama pão de liquidificador, que aquela massinha mole, eu não bato nem com isso aqui nunca. Isso aqui é para se bater bolo, clara em neve, chantilly. Eu nunca uso isso aqui na panificação. Tanto é que na minha casa ela fica sempre separada, para que sempre os de pães estão apostos. E esse aqui eu consigo bater ele uma massa média, tá?
uma massa média, eu consigo bater. Olha como me parece, ele lembra bem o formato da nossa mão, né? Parece que nós estamos trabalhando assim com a mão. Ele tem bem o formato da mão. Eu gosto muito desse batedor. Mas também é uma massa média e esse aqui eu bato uma massa pesada. Então ambas têm as suas funções, as suas vantagens. Quando eu tenho um volume de massa muito grande e eu não tenho uma masseirinha, essa aqui vai acabar me ajudando muito mais, a pequena, do que essa, porque essa aqui eu vou ter que bater a massa em etapas. Tá? Em bater uma, depois a outra e depois a outra. Então, é muito relativo. Tem várias marcas aí famosas, boas, tem as maquininhas de pão, né? Então, mas a maquininha de pão também, que é considerada uma masseirinha, né? Ela só faz aquele tipo, aquela quantidade, né? Para você estar fazendo só aquilo. Também é uma batedeirinha, né? Porque ela vai bater a sua massa e tal, mas só faz aquele formato lá, aquele estilo de pão. Muito limitado, né? Muito limitado. A mesma coisa, essas daqui são limitadas, tá? Já essa eu falo que ela não é limitada e muita gente nem dá valor, às vezes pode bater um monte de massa com uma batedeirinha dessa. Existem hoje algumas maceiras que são muito parecidas com essas batedeiras, e elas têm aí hoje as maceiras de 3 quilos, 7 quilos, que são bem semelhantes a esse processo aqui. Mas já é um investimento meio elevado, às vezes para quem vai começar. Você já está com uma produção maior, você tem que ter uma que produção muito maior, porque para tirar 3 quilos de massa, 7 quilos de massa é bastante. 7 quilos de massa dá muito pão, mas muito pão mesmo. Então a gente tem essa opção, muita gente tem hoje, nós temos de várias marcas. A primeira marca que foi lançada foi a marca da Arno, né, que todo mundo conhecia, a Planetária da Arno. E depois vieram aí imensas, umas modernas, bonitas. Mas nem tudo que é moderno, às vezes, para o que a gente quer fazer é viável. É necessário que eu tenha uma batedeira top de linha ou uma profissional? Eu não vejo necessidade nenhuma de... Eu até tinha uma bem top, né? Que era uma marca mais... melhor do que essa que hoje eu uso. E eu me surpreendi quando eu, numa necessidade, numa urgência, tive que comprar essa mais simples. E essa aqui tem me acompanhado em todos os eventos. Nós temos aí trabalhado com ela direto. Nem sempre uma top de linha, de beleza, disso e daquilo, atende a sua necessidade. Então, às vezes, uma mais simples... Você faz muita coisa que você nem imaginava. Muita gente tem essa aqui guardada com aqueles batedorzinhos de pão e nunca nem usou, nem leu o manual, nem sabia que era para fazer massa de pão, né? Isso acontece até nos processadores, né? Uma outra pergunta que as pessoas me perguntam, se elas podem fazer massa de pão no processador, tá? Processador, ele tem um batedorzinho de massa que é o de plástico, tem um que é a lâmina. E se ele bate, são massinhas muito pequenas de pão, muito pequenas, assim, tipo de 1 xícara, 2 de farinha de trigo. E o processador, ele tem um probleminha sério, é aquecimento de massa, tá? Porque a velocidade do processador é muito rápida e ela não dá tempo de você corrigir essa massa, não dá tempo de corrigir. Então, para uma massa, para você fazer uma massinha em processador, você precisa ter certeza, ter essa receita muito certinha de que você realmente colocou aquela quantidade de água, de farinha e ela vai te dar o ponto certinho. Porque muita gente me pede para fazer no processador, tá? Então, a massinha é muito pequena, mas tem que ser assim, certinha. Vou colocar essa quantidade de água, ela vai dar certo e tem que ser rápido, porque o processador causa aquecimento, tá? Equipamento tem que tomar muito cuidado. Se eu fico batendo muito tempo, o que acontece? Aquece muito mais fácil do que a minha mão. Isso é um processo que eu ter que tomar cuidado. Como eu utilizo os batedores? Então, você utiliza os batedores, a maioria das planetárias, eles vêm sempre, né? E vem escrito, tá, Patrícia? Ele não vem, não é assim que eu adivinho o que vai fazer com isso aqui. Tem um manual lá explicando direitinho. Importante não jogar o manual fora, jogar fora. Às vezes eu até falo, ó, coloca no armário o manual assim, ó. Abre as partes principais, né? Coloca com durex ali para você olhar o que precisa até você se acostumar. Então, todas elas que são as que se dizem planetárias, nós temos este aqui, ó, o gancho. A função do gancho é bater massa pesada. Um pão integral, por exemplo, é massa pesada. Uma massa mais pesada. Massa doce, né? Às vezes a massa doce tem um volume maior. Mas se eu vou fazer um pão simples, eu posso
estar usando meu batedor, esse aqui batedor médio, né? Alguns chamam de raquete, mas é o batedor médio, tá escrito lá, batedor médio. E nessa daqui, que eu já falei para vocês, que ela tem um espiral, tá? Eu não tenho ele aqui, mas ele tem um espiralzinho assim, ó, bem assim. Da Valita o espiral é mais largo e o outro é bem fininho, desse aqui, ó, bem estreitinho. E é um espiralzinho. Você coloca como você coloca o batedor de bolo. Você coloca como esse aqui, tá? Opa, ó, igualzinho. A técnica de colocar é a mesma. O que vai mudar é que ele vai ser um espiral. Só isso. E eu tenho certeza que eu tô falando com pessoas que têm ela em casa ou já abandonaram lá no depósito, né? Lá na despensa. Ó, eu tenho uma dessas que eu tenho há muitos anos. Eu fiz muito panetone com ela e eu não dispenso ela, continuo com ela guardada, que vai que dá uma emergência e eu preciso dela. Tá? Ah, tudo bem, o que eram os equipamentos antigos? Faziam mais barulho, né? Não eram tão modernos como hoje, mas eram resistentes, né? Qual o principal cuidado que eu preciso ter fazendo pão na batedeira? A atenção com relação aos ingredientes, né? Principalmente olhar bem a receita, porque você tem que lembrar que o processo de batedeira é bem rápido. Então, é um dos principais cuidados. Também, cuidados importantes também é você ver se o bol está fixo, se eu estou usando o batedor adequado, qual é a massa que eu estou fazendo. Isso é muito importante, tá? E uma coisa também é sempre cuidar da limpeza dessa batedeira quando você utiliza, né? Porque se é um equipamento aqui, ó, porque a massa de pão, ela pode juntar muito aqui, ó, nessa parte aqui, onde de cima sempre tem que estar limpando aqui, porque pode causar problema depois até com os batedores começar a cair no próprio pão. Mas o cuidado principal é já ter feito na mão e conhecer bem o ponto de massa, porque o que acontece na batedeira? Quando eu estou batendo massa, ela normalmente a tendência dela é fazer o papel de se enrolar. A massa de pão, ela se enrola todinha aqui, ó, com esse batedor e ela fica presa só no finalzinho aqui, ó. Isso é um sinal de que a massa está pronta, tá? Então, eu tenho que ter uma vigilância, que a rapela ela é mais rápida que a nossa mão e eu tenho uma das vigilâncias importantes é não deixar exceder o tempo de batimento por causa de calor. Calor queima a massa. Se eu ficar batendo além do que... no momento que ela se enrolou aqui, que ela já ficou lisinha, eu vejo o véu por aqui, ó. Às vezes eu nem pego, eu levanto a batedeira, eu olho aqui, ó, formou o véu de massa, ou desenvolveu o glúten, e aí eu quero continuar batendo, não é mais o momento de bater. Velocidade, né? Eu também não posso já abrir uma massa batendo na velocidade alta, de jeito nenhum. Porque, vamos recapitular, qual é o processo que eu faço na mão? O processo que eu faço na mão sempre é assim. Eu não rasgo a massa, vou trabalhando essa massa e depois que eu parto para sovar a massa. Quando eu vou sovar a massa, que eu tenho um pouquinho mais de velocidade. Não é porque eu estou usando uma máquina que eu vou pegar a máquina e ligar no último quando eu estou começando a massa. Não, eu começo a massa ligando no 1, 2 e depois eu vou aumentando a velocidade para ela formar massa. Isso é um cuidado importante. Primeiro, se você ligar ela de uma vez, o que vai acontecer, Patrícia? Vai voar tudo que está lá dentro de líquido, ovo, já vai virar uma sujeira. Então, devagarzinho, eu ligo o botão no 1, no 2, vou fazendo homogeneização, misturo os ingredientes e depois eu vou dando ponto com ela. Tá? Sempre importante você dar uma misturadinha antes de começar também. Ajudar para não acontecer esses acidentes, né? Exatamente. Tá? Usa uma espátula, né? Que você pode dar uma misturadinha para poder começar. Para misturar, porque as pessoas, não é porque ela é uma máquina que ela vai fazer tudo por mim. Né? Eu tenho que ajudar e observar também. Lógico que eu não preciso ficar com a frequência que eu fico aqui, porque aqui, se eu estiver sovando, eu tenho uma mão livre e vai ficar mais difícil de eu sair daqui. Com a batedeira eu posso dar uma olhadinha e tal, né? Sempre ver se ela tá fixa na bancada, que é importante, que ela, com o tempo, elas começam a desgastar aqui, né? Não fixa mais, né? E aí você tomar cuidado para ela não cair também batendo massa, né? Tem bastante, são coisas bem importantes. Mas um dos principais é isso, que a pessoa já quer sair na velocidade máxima, né?
E nem não depois pode. de misturado, não é bom a velocidade muito alta, porque faz pular muito, a massa é pesada, né? Não é uma massa de bolo. Faz pular bastante, não é uma massa de bolo, tá? E ela faz pular bastante, então assim, sempre você tem que estar regulando ela, dar uma pulsada e continua até ela se envolver bem com o batedor. Depois que ela se envolve com o batedor, que ela tá formando massa, aí ela vai para finalização muito fácil. Mas o grande segredo dela é que ela, quando finaliza, ela finaliza já enrolada e lisa. É muito bom só fazer isso aqui para tirar essa massa. É muito bom. Eu, pelo menos, não passo da velocidade 2, 3 no máximo. Eu também nunca... Difícil eu chegar nas 5. Muito difícil, não chego. Não tem necessidade, Não tem. Né? Eu também não vejo. Não vai adiantar o processo e fica muito complicado. Porque Não. aí você tem que ficar segurando o equipamento. E uma das grandes vantagens é que você não tem quase perda de nada de massa. Você tira inteirinha a massa daqui, ó. Você limpa ela, fica limpinha a batedeira e você tira a massa num processo com menos... Tem muito menos desperdício de farinha, principalmente de farinha, que na mesa a gente sempre acaba perdendo muito ingrediente, né? Farinha, ou às vezes vai pôr uma água quando você está trabalhando numa bacia, principalmente quem gosta de trabalhar em bacia, que não é o recomendado, mas perde muito ingrediente, farinha, principalmente. E na batedeira a gente não tem esse problema de perda, tá? De farinha, porque ela limpa total, ela faz uma geral, assim, ela deixa limpinha, ela te entrega provavelmente a massa pronta, né? Eu falo que dependendo do tamanho da massa, de 5 a 8 minutos, né? Às vezes, depende do tamanho da massa. Mas o segredo é enrolar total, estar lisa, viu o véu, tá pronto. Tá? Que ótimo. Então, vamos deixar um convite para as nossas amigas. Para elas usarem a batedeira, né? Tira ela. Experimentarem, tirarem esse preconceito, né? Se eu contasse para você, durante os anos que eu dei curso, quantas pessoas tinham a batedeira na caixa, por causa do quê? Porque tinham medo de quê? O mesmo medo que você tinha, de que ia quebrar a batedeira. Entendeu? E eu sempre falo que o conserto da batedeira é muito mais fácil do que consertar o braço, né? Que você fica muitos anos fazendo pão só na mão, vai te dar problema no braço, né? E também não vai agilizar a sua produção. Então, tire da caixa, comece a usar com o nosso canal que ligou, mandou mensagens assim: Roseni, eu tinha a batedeira na caixa, eu não usava, morrendo de medo. Depois que eu aprendi a usar a batedeira, a minha produção aumentou. Você imagina que você pode fazer quantas massas, Patrícia? Você bate uma, já está com a outra separada, bate outra, daqui a pouco você está com uma mesa de massas. E outra coisa, vai batendo, você vai modelando. E poucas vasilhas, porque você só vai usar o bowl dela. Diminui muito as vasilhas para você lavar. É verdade. Então, não deixe de usar maquinário, porque não deixe de usar equipamento, que o equipamento te ajuda, né? Isso é um preconceito muito grande com relação à batedeira. A batedeira é a melhor coisa que existe para fazer pão. É que todo mundo só pensa que batedeira é bolo. E ainda pensa pior. Pensa que se usar para pão não vai servir mais para bolo. Nada disso, não tem nada a ver, ó. Que nem na minha casa o batedor de bolo fica guardado. Só quando eu vou fazer bolo que eu uso. Você vai perder a batedeira se você usar o batedor de bolo no pão. Aí sim. Então não vai mudar o seu conceito com relação ao bolo, tá? Pode usar, esse é o meu conselho, né? Se liberte. Eu acredito que a sua produção vai aumentar muito usando batedeira. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário, que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.